E aí eles descobriram ao longo da história da cerveja que o lúpulo, né, que é o que dá o amargor e dá aquele cheiro em alguns casos, cheiro de maracujá, né, para cerveja, ele é bacteriostático, né? Então ele consegue impedir a progressão das bactérias. Então ele não elimina, mas ele consegue impedir a progressão. Então o que ele faz, né? Ele vai testando uma quantidade maior de lúpulo na cerveja até a cerveja chegar inteira na Índia. Então ela ganha o nome de India Pale Ale porque é uma cerveja bastante lupulada para chegar até a Índia. Então é uma solução de transporte logístico para a época. Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística com profissionais que inspiram os profissionais do nosso setor. Eu sou o Marco Guapo, editor aqui da Mundo Logística. Quem vai me acompanhar hoje na condução desse episódio é o Cristiano Tanganelli, Sales Director Key Account da NS Tech. Cris, obrigado aí pela presença. Sempre, né? Sempre, obrigado, né? Pelo convite. Vamos lá. E hoje o nosso bate-papo é sobre cadeia de suprimento, né? A gente está acostumado a falar sobre concorrência entre marcas, mas tem executivo dizendo que a competição agora está entre as cadeias de suprimentos. Isso é bem interessante. E a gente vai conversar hoje com um cara que entende muito de supply chain. Eu estou aqui com o Paulo Leônidas, diretor de supply chain do Grupo Lactalis. Paulo, obrigado pela tua presença aqui Eu com que a agradeço gente. o convite, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, muito bom. Paulo, eu sempre peço para o pessoal aqui, os nossos convidados, se apresentarem em 30 segundos. Para quem ainda não te conhece, o que você pode dizer? Quem é o Paulo? Bom, vamos lá. Então, Paulo Leônidas, 55 anos de idade, palmeirense sofredor. Sou engenheiro mecânico, formado na Poli, né? Fiz depois uma pós-graduação em administração industrial, uma cacetada de cursos depois de especialização e afins. E estou em supply chain, eu brinco desde que antes de supply chain existir. Comecei a trabalhar há 32 anos atrás na Danone e era uma área de logística, ainda não falava de cadeia integrada, então eu comecei a trabalhar na área antes mesmo de chamar supply chain. E aí minha jornada foi sempre nesse setor de supply. Então, Danone, depois passei um tempinho no Grupo Vigor, Nestlé, Coca-Cola na engarrafadora Andina, pulei a cerca, que eu brinco, né? Grupo Pão de Açúcar por uns 7 anos. Fui para o setor de beleza, onde eu fiquei na Coty, aqui nesse mesmo prédio onde nós estamos hoje, por 5 anos. Legal. E nos últimos 2 anos aí voltei para o mercado lácteo no Grupo Lactalis. Legal. O Paulo, e aí, bom, você falou que começou com supply chain antes mesmo de existir esse termo, né? Eu arrisco dizer que realmente acho que você é das pessoas que eu conheço aí que são mais experientes no assunto, né? E aí, o que eu queria te perguntar é como é que a gestão de supply evoluiu? Como é que você tem visto a evolução da gestão de cadeias de suprimentos desde a época lá que ainda nem o termo nem existia ainda? Na verdade, teve uma mudança bastante importante aí de posicionamento dentro das organizações, né? Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a logística era uma preocupação única de fazer a entrega. Então, você tinha o cara que fazia previsão de vendas, mais ou menos, né? O forecast estava dentro do comercial, o industrial é que mandava no planejamento de produção, a gente não tinha nenhuma influência, não tinha integração, e logística cuidava literalmente na época a gente nem chamava de last mile, né? Mas cuidava da entrega como um todo. De lá para cá, o que mudou? Tudo. Então, hoje, a integração do supply transformou o supply numa área estratégica. Então, hoje você vê cadeiras nos boardings das empresas com representantes de supply chain na tomada de decisão do dia a dia, né? Não só operacional, como estratégico do negócio. Então, você tem uma integração hoje total e vocês são os grandes facilitadores disso, né? O que a tecnologia vem crescendo e trazendo para cá ajuda a gente no controle dessa cadeia, porque a gente começou a ter esse papel ao longo do tempo, mas foi limitado por falta de informação, principalmente falta de velocidade na tomada de informação. Então, tem um momento que o supply dá um salto, que vai até uns 15, 10 anos atrás, a gente dá uma travada porque falta muita coisa de informação. Você tinha muita coisa, você que é de vendas, né? Você tinha muita coisa de vendas, consumidor, marketing e tal, e supply ficava um pouco para trás. Então, a integração entre fornecedor, cadeia, produção e tal. E nos últimos 10, 5 anos, a gente teve uma explodida nesse movimento. Então, o supply hoje está se organizando, né, para tomar decisões cada vez mais estratégicas com as informações que tem na mão.
Então, o que eu entendo é, cada vez mais a gente tem papel fundamental. Tem um grande divisor de águas, né, nessa história, que foi a É. pandemia. Quando veio a pandemia, a gente tomou um susto, todos os segmentos tomaram, e em muitos casos você vê supply tomando a frente do modus operandi ao longo da pandemia. Foi um pouco do meu caso, depois eu conto nos cosméticos aí, mas a gente mudou e ganhou importância. Mudou o segmento, mudou rota para o mercado, cresce o e-commerce, né? A história de você estar em todos os pontos, de todos os jeitos, então deu um salto muito grande. Então, acho que nós saímos de uma área muito voltada a um tema mais operacional, né? Controle de frete, É. entrega tal, para uma área verdadeiramente estratégica. E Paulo, até reforçando a pergunta, quanto você acha que é o diferencial comercial hoje para as empresas a logística, supply chain? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Acho que todo. Hoje, o que eu brinquei, né, com a história da guerra entre as cadeias. A gente tem as áreas de marketing muito bem desenvolvidas. Não estou dizendo que você não possa ter soluções inovadoras hoje de marketing, porque tem bastante coisa. A execução de venda também é super importante. Mas é aquela história, não adianta eu criar uma marca bacana, não adianta você estar na rua vendendo se eu não entrego, e se eu não entrego de uma maneira eficiente. Então, o que cresce o poder do supply chain hoje, o diferencial, é como é que eu acompanho o movimento do mercado de mão dadas com o cara de venda, de mão dada com o cara de marketing, coisa que não acontecia tempos atrás. Você me perguntou o que mudou. Isso eu sempre pensei. A gente vinha muito a reboque, a gente era mais informado do que vendas fazia, do que efetivamente ter uma decisão do que a gente pode ajudar. Hoje a gente planeja junto. Então hoje eu sento junto com meus pares de vendas, tá bom, qual é a estratégia, onde nós vamos chegar, qual é a velocidade que a gente quer, que tipo de produto, como é que é a rota para o mercado, e a gente tem que desenhar isso tudo junto. Então eu acho um baita diferencial competitivo. E aí, assim, quem tem a melhor cadeia ganha o jogo, literalmente, né? A bola tem que chegar na área, né? Excelente. Pra você fazer o gol, tem que chegar na área. Muito legal. O Paulo, e você também tem uma experiência ampla aí como professor e conselheiro também em MBA de Supply Chain, né? E compras. E a minha pergunta vai muito nesse sentido, assim, né? Qual é o... Você falou que fez vários cursos depois, né? Porque imagina, né, assim, conhecer de supply chain, algo que você estava executando e que ainda estava acontecendo. Imagino que você tenha estudado bastante sobre o assunto. Sim. Então, qual a importância aí da educação para a tua carreira, para o setor? Como é que foi esse desenvolvimento aí? Então, isso você tocou num ponto importante, né? De novo, como há 30 anos atrás você não tinha o conceito de supply chain integrado ainda, uma coisa que faltava muito para a gente é a educação em supply. A área foi surgindo, né? Fomos organizando, integra e tal. Mas você tinha pouca literatura sobre o assunto, você tinha pouca vivência sobre o assunto ainda. Então eu lembro, nessa época que eu fiz pós-graduação em 95, então estamos falando em 30 anos atrás, né? Então você ia para a aula, o que a gente tinha? Tinha uma outra matéria de pesquisa operacional, tinha logística empresarial, que era o livro que a Pós usou, mas você tinha muita coisa de marketing, planejamento estratégico e tal, em administração industrial. Então faltava muita literatura sobre a cadeia unificada. Então, há uns 13, 14 anos atrás, né, eu recebi o convite do pessoal da Live University para entrar num conselho deles. Qual era a ideia? Aproximar o mercado do mundo acadêmico, ou seja, poder trazer práticas de mercado e construir um curso voltados a profissionais que estavam começando. E aí, no final, foi um trabalho voluntário esse, né? Então eu comecei, é um trabalho pela paixão de ajudar a ensinar mesmo as pessoas de supply. Acabei cedendo aos encantos, então parti para o campo, né? Então dei bastante aula nos MBAs e tal, mas é muito satisfatório, né? Você tá ajudando a construir a educação, trocando com a moçada. Então as aulas são muito ricas. Então vou voltar à época da pandemia. Eu lembro, guardo com muito carinho essa história. Eu tinha uma turma que saiu do presencial, foi para online. E a primeira aula que eu fui dar para eles depois do começo da pandemia o pessoal chegou, bom professor, né? Me chamava de professor, eu achava engraçado. Ô professor, o que a gente faz agora? E pela primeira vez na minha vida eu falei, cara, não sei. Eu não sei. Nunca vivi uma pandemia, não temos histórico de nada, então, beleza, vamos fazer uma co-construção junto, né? Falei, nós somos, esquece que lado da mesa eu tô, né? Nós somos 25 profissionais de supply chain numa sala virtual, né? Como é que a gente co-constrói soluções e tal.
E foi muito bacana. Então, assim, muitas das coisas que eu implementei ao longo da pandemia saíram dessas discussões de classe com a turma. Legal. Que Então, mas é isso, acho que eu ainda tenho bastante paixão por ajudar todos os profissionais de supply se desenvolverem, porque eu sei o quanto foi duro para mim, que nasci na crista da onda, né? sim, O que faltou para mim de material, de teoria, né? legal. Muito bom. E agora eu quero voltar então naquele assunto que eu falei aqui na introdução, né? Que a gente sempre ouviu falar de concorrência entre marcas. Mas você disse até isso me marcou muito num post seu no LinkedIn, que a disputa real vai acontecer cada vez mais entre cadeia de Sim. suprimentos, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais isso, para quem ainda não entendeu, porque eu acho que faz bastante sentido e pode cair muitas fichas aqui Tá bom. dessa história. Então, eu digo, vou dar um exemplo do segmento onde eu trabalho hoje, né? Que é uma cadeia quase viva de leite, né? Do mercado lácteo. Então, para um iogurte chegar no ponto de venda hoje, eu começo lá na vaquinha. Então, da maneira que eu trato o meu produtor, incentivo ele a ser eficiente na produção de leite, de um leite com qualidade, como é que as nossas fábricas recebem o produto, tratam esse leite, com a nossa estratégia, por exemplo, de se eu vou secar o leite, se eu vou produzir diretamente, se eu vou usar para queijo ou manteiga e por aí vai. Então tem toda uma estratégia por trás. Como eu armazeno isso, como é que eu faço a gestão do meu estoque através das demandas e das diferentes categorias que eu tenho, até isso chegar no centro de distribuição, usar os sistemas de roteirização, porque hoje eu vou em pequenos pontos de venda, né? Então eu distribuo pequeno, médio, grande ponto de venda diretamente até chegar no consumidor. Então hoje é uma guerra de ter o produto na gôndola de uma maneira eficiente. Ter o produto na gôndola, por um lado, pode ser fácil se você gasta os tubos de dinheiro, mas de uma maneira eficiente, rápida. Meu caso, por exemplo, uma boa parte das nossas vendas está em iogurte, que o shelf life, né, o tempo de vida do produto é muito curto. Então, é uma cadeia extremamente ágil. Então, qual é a grande discussão? Se eu não coordeno isso da vaquinha até o ponto de venda de uma maneira eficiente, eu não ganho o jogo. E a gente sente isso no dia a dia. Isso vale para cadeia de leite, vale para cadeia de bebidas. Hoje você pega as cadeias de lançamento de eletroeletrônicos exatamente assim, cadeia de moda. Então, cadeia de cosméticos para lançamento, colocação no ponto de venda. Então, no final das contas, é importante você ter um trabalho de marketing, não estou dizendo que não, mas a velocidade, a agilidade, a eficiência que você botar no ponto de venda, eu já vi companhias lançarem um produto e o concorrente chegar primeiro com um similar na prateleira. Então, tem históricos todos, né, para não citar nome, de categorias até de alimentos, onde a empresa chegou e apresentou no supermercado um produto e o concorrente chegou primeiro com um similar no ponto de venda. Ele aproveitou o marketing do concorrente. Aproveitou o marketing do concorrente. Então, brincadeiras à parte, mas é isso, né? É uma velocidade ímpar de você chegar. Porque no final, o que acontece, né? Peguem os produtos que vocês consomem no dia a dia. Muitas vezes você chega no supermercado para comprar, se não tem o que você quer, você leva o concorrente, né? Lógico, se não tiver diferencial enorme. Então, é uma guerra que a gente tem, a gente estuda muito isso, né? Eu do lado, quando eu estive no Pão de Açúcar, a gente tentava entender muito disso, né? Sobre, tá bom, o meu cliente chegou na loja, não achou o produto A, quantos por cento leva o produto B? Não é 100, mas uma boa parte leva. Então, quando você olha para o lado de trás, né, da cadeia como um todo, o A perdeu essa venda. Então, quando eu trabalhei, por exemplo, na Coca-Cola, a gente dizia, o cara chegou na loja, não comprou uma Coca-Cola para tomar hoje, ele não vai tomar 2 amanhã. Então, essa demanda simplesmente desapareceu. É isso. Ou ele vai tomar uma Pepsi, né? Ou vai tomar uma Pepsi. E, Paulo, você, assim, as empresas já entenderam isso, ou seja, a importância do supply chain. Você reconhece que as empresas estão mais cientes dessa importância cada vez mais? Ou isso já tem acontecido há algum tempo? Como é que você vê isso? Então, eu acho que estamos numa jornada de transformação. A resposta é sim. Eu acho que boa parte das empresas já entenderam isso. A pergunta inteligente é quem é que está realmente investindo nisso? Então, você tem diferentes graus de maturidade entre as empresas e nesses investimentos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Vou para as aulas que eu costumo dar.
Quando eu pergunto para todo mundo, quem tem um bom sistema de vendas? Todo mundo levanta a mão na empresa. Quem tem um bom sistema de planejamento, SNOP, essas coisas? 30% já abaixa a mão. Quando eu pergunto para os caras, quem tem um bom sistema de MRP lá na ponta para gestão de matéria-prima? Aí é 10% que levanta a mão. O que quer dizer? Que a gente ainda acha que é mais glamouroso investir o dinheiro na ponta do que na base, quando a gente tem que buscar a eficiência de baixo para cima. Então, de verdade, eu acho que ainda estamos numa jornada que está mudando. Então, sei lá, 10 anos atrás, ninguém ia levantar a mão dizendo que tinha um bom sistema de RP. Hoje, 15% levanta e fala, eu tenho. Então, é uma jornada. Acho que nos próximos 10 anos a gente vai, de verdade, engatar a quinta marcha aí e vai com tudo. Porque está todo mundo entendendo que precisa dessa eficiência para crescer, né? Então, uma das avenidas de crescimento de qualquer negócio passa por uma cadeia de supply chain bem estruturada. E o que você diria que, assim, o que é necessário para ter uma cadeia de suprimentos bem estruturada? É só tecnologia? O que você diria que são os pontos principais? É uma boa pergunta. Precisa de tecnologia como base? Sim, isso precisa. Agora, dá para fazer coisas na mão? Também dá. Então, precisa de um processo estruturado. Precisa de gente capacitada. Então, hoje, acho que se você me perguntar, não sei se estava no final, vou dar um spoiler já, qual é o maior desafio de uma cadeia de supply chain hoje no Brasil? Gente. Gente na base operacional, gente que ajude a construir a parte de planejamento, gente boa de liderança nas cadeias, porque a gente tem que estar todo o tempo negociando, discutindo, entendendo o custeio e por aí vai. E precisa ter um comportamento de muita resiliência, né? Então, muda muito rápido. Então, nosso dia a dia de supply, hoje, né, a gente pega o que aconteceu, principalmente pós-pandemia para cá, a gente está num mundo extremamente dinâmico. Muda produto, muda canal, muda cliente. Então, você pega o Brasil, por exemplo, a gente anos atrás, poucos anos atrás, já tinha uma grande concentração de varejo, acaba a grande concentração de varejo, crescem os varejos regionais, crescem as lojas de proximidade, crescem as lojas especializadas, cresce o canal eletrônico. Cara, 10 anos atrás não tinha nada disso. Você olhava 2, 3 canais, e aí em qualquer reunião o cara dizia, então tá aqui. Então cresce tudo, né? Pra gente entender como é que atende cada um, como é que bota isso tudo, né? Cada um com a sua especificidade, né? Então não dá para dizer, eu vou ser homogêneo e atender todo mundo igual. Não, isso não é competitivo, né? E Paulo, puxando a sardinha um pouquinho para a Enestec, hoje quando a gente vai em grandes empresas, a gente vê diversos sistemas. Sim. É o WMS, é o TMS, é a roteirização, é o last mile, comprovação de entrega. Quanto você acha que é importante você ter isso tudo dentro de uma única plataforma? Putz. Importantíssimo. Porque, na verdade, quem é o grande parceiro? Vamos pegar o meu caso hoje. Quem é meu grande parceiro na minha jornada de trabalho? É o time de TI. Né? Então, o time de tecnologia. Cada vez que eu vou montando satélites completamente separados, com interligações diferentes, a manutenção que isso dá, cada mexida que eu vou dar no sistema, cada customizada que eu dou, o time de TI fica maluco. Então, óbvio, se você entra num ecossistema, que eu já tenho tudo interligado, tudo conectado, que facilita a troca de informação. Então, óbvio, o ERP não vou discutir, cada um toma a decisão do que acha melhor fazer. Mas a gente sabe que os ERPs hoje são ferramentas cada vez mais inflexíveis. Então, eu preciso conectar esse mundo de agilidade. E normalmente da porta para dentro de casa, né? É isso, exatamente. Então, se eu puder ter um parceiro, por isso que eu estou aqui hoje, né? Ter um parceiro onde já tem esse ecossistema desenhado e que seja muito mais fácil da gente poder integrar cada vez mais soluções para ajudar no dia a dia cada vez melhor. Porque hoje é o que a gente, né, para quem não sabe, a gente estava no bate-papo antes de entrar aqui, hoje a gente discute uma série de ferramentas que, por exemplo, o ecossistema da Enestec tem. Então, a gente discute, né, sistemas que comprovam entrega, roteirização, sistemas de gestão de armazém. Né? A gente fala muito hoje uma coisa que no Brasil quase dá frio na barriga, né, que é toda a parte de rastreabilidade. Então, você tem indústrias como a indústria farmacêutica e cosmética estão mais desenvolvidas, mas você tem uma série de outras indústrias que ainda estão perdidas no mar da rastreabilidade. E aí você quer alterar o sistema antigo que o cara quer fazer, então é melhor a gente conectar com sistemas que já têm esse tipo de rastreabilidade. Hoje, a gente sofre uma pressão nas cadeias tradicionais eu brinco, da influência do e-commerce, né? Então, o meu filho de 9 anos de idade,
se diverte quando a gente faz um pedido numa plataforma de, Uhum. de restaurante de comida para acompanhar online a moto chegando em casa. E ele pergunta para mim, pai, o seu caminhão na hora de entregar na loja, você consegue ver online onde ele está? Hoje eu não consigo, mas a gente já tem ferramenta para fazer isso. Sim. Então, não tem jeito, a gente está migrando para um mundo de real time, né, de acompanhamento de entrega, onde o próprio cliente, né, quer olhar e saber onde está chegando, quando vai chegar e tal. Então, tem bastante coisa para a gente fazer. Se puder usar o mesmo ecossistema, melhor. Não, Melhor e o ainda. legal que você falou do seu filho, do exemplo, às vezes você paga um pouquinho mais É isso. para receber a comida um pouquinho mais rápido, né? É isso. Hoje você já tem essa alternativa, né? Exatamente. Então, os programas de delivery todos, né? Então, vou falar da onde eu trabalhei, o próprio Pão de Açúcar, você entra lá e tem a opção da entrega agendada. Tá bom, eu vou estar em casa, não quero que entregue qualquer hora, mas eu quero que entregue entre 9 e 10 da manhã, tá lá, entrega agendada, né? Você vê todas essas plataformas desses grandes, hoje, esses grandes e-commerce, Mercado Livre e tudo mais, né? O grau de rastreabilidade disso é uma coisa impressionante. Isso sobrecai sobre a gente de cadeias mais tradicionais também. Então, nós também estamos nessa jornada de modernizar e trazer informação para dentro. Legal. Paulo, você comentou algo que foi, acho interessante, né? Porque você falou, antigamente eu olhava 2, 3 coisas. Agora é omnichannel, agora é isso, agora é aquilo. Então você tem muitas variáveis e apesar de você ter a tecnologia ao teu favor, você ainda tem um mundo muito mais complexo do que era antes, Sim. né? Isso é uma realidade ou você vai dizer assim, não, cara, puta, mas antes eu olhava 2, mas eu não tinha visibilidade zero, assim, né? Como é que você vê essa questão de complexidade no mundo que a gente está agora? Não, aumentou muito a complexidade, isso eu não tenho dúvida. Então, assim, lógico, quando você. Eu brinco que a velocidade da informação trouxe a velocidade do mundo atual. Quando você não tem informação, né? Então, eu brinco quando eu vou contar, eu tô com 55, quando eu tenho um filho de 9. Então, eu vou contar para ele o que era a minha época com 9 anos de idade, ele dá risada. Então, para eu assistir, por exemplo, um desenho na televisão, era das 5 às 6 da tarde lá na Tupi. Né? Tinha que ir na TV e mudar o E seletor. mudar o seletor, e às 6 da tarde acabou, porque entrava o jornal, não tinha mais desenho. Hoje, o Omnichannel tá, papai, posso ver seu celular que tem a Netflix, a televisão e tudo mais, e pode entrar nos streams que ele já conhece tudo e tal. A mesma coisa vale pra gente. Então, há 30 anos e tantos anos atrás, a logística era logística? Era. A gente tinha muito menos informação, os trabalhos eram muito mais básicos, a rota para o mercado era mais simples. Hoje mudou. Quantidade de SKUs também, né? A quantidade de SKU era mais simples. Hoje mudou tudo. Então, hoje você tem diversos canais de atendimento. Então, você pega hoje, o caso de alimentos, por exemplo, um canal super estruturado de food service. Você tem os canais B2B. Então, eu pego o meu caso, eu vendo para supermercado, hipermercado, entrego direto em lojas de conveniência, eu entrego para o cara que transforma o produto. Eu tenho soluções, por exemplo, como queijo fatiado hoje, que o supermercado não precisa mais ter o cara que fatia, então ele pode botar a minha embalagenzinha lá dentro. Daí eu vendo queijo bloco para o cara que vai ele mesmo fatiar não sei aonde. Eu tenho a manteiga bloco para o cara da culinária. Eu tenho, enfim, eu vendo para todo mundo. Eu vendo para os meus concorrentes, né? Então eu tenho matérias-primas que eu transformo e vendo para os meus concorrentes dentro dessa cadeia. Então eu tenho business to business, business to consumer, enfim, eu tenho de tudo um pouco. Né? Pressão para entrar cada vez mais em e-commerce. Então, nós temos uma linha de produtos dedicado hoje à parte de, a gente estava falando um pouquinho esportiva da Parmalat, de whey protein e tudo mais, que a gente está entrando em outro segmento, né, de lojas especializadas. Então, assim, tem um monte de coisa acontecendo. E cada um desses caras com grau de exigência. Some-se a isso, né? Grandes centros, uma coisa que a gente já conversa faz tempo, com limitação de entrega, horário restrito, risco, né? Hoje um problema enorme, nós estamos falando disso antes de entrar aqui, né? Gerenciamento de risco das cargas, porque a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um país que a gente tem que ter um controle muito assertivo das rotas de entrega para não ter questão de roubo, desvio, controle e tal. Acidente também. Acidente também e tal. Então, a resposta é, hoje as variáveis são muito maiores do que eram há 30 atrás. A quantidade é muito maior. Muito maior. É muito mais complexo. Por isso que, assim, eu brinco com o pessoal, fazer na mão dá até um certo momento. Depois é tanta coisa que é uma decisão de quais pratos vão cair, né? Sim. Então, por isso que a gente precisa de parceiro para entrar no jogo com a gente e trazer as informações que a gente precisa no tempo e
E a gente brincava, né? Tempos atrás a gente falava, eu preciso de informação. Hoje eu já preciso de informação mastigada, já é diferente, né? Para só Então, tomar decisão. é para tomar decisão. E a gente passou de uma era onde a gente falou, eu preciso ter as informações para eu trabalhar, né? Eu vou montar o meu BI, eu... Não, hoje eu quero um sistema de alerta que para mim, olha, Paulo, tô com um problema aqui, tô com um problema lá. Que é mais fácil para me ajudar na tomada de decisão. Legal. E uma curiosidade, hoje você está na Lactalis, como a gente comentou, e você deve comprar essas suas matérias-primas de produtores, cooperativas e tudo mais. Esse pessoal do agro está informatizado também? Você consegue trocar e ter informação desse pessoal? Como é que tá isso? Então, consegue. Como tudo na vida, você tem graus diferentes de desenvolvimento, né? Então, você tem, dentro do agronegócio, não é só no mercado de leite, em todos, vocês têm grandes... o pessoal está botando bastante tecnologia. Do nosso lado, né? Eu tenho um par meu que é espetacular, o Rafael, que é responsável pela parte toda de captação de leite. Então, a gente tem um programa chamado Clube do Produtor que a gente investe nisso também. Ou seja, como é que eu ajudo esse produtor a crescer produtividade, a ter tecnologia, melhorar a qualidade e tal. Então, um pouco da que a gente fala sobre a própria educação, como é que eu ajudo a cadeia, né? Então, nós não estamos mais discutindo... Eu não estou preocupado... Estou preocupado que ele seja produtivo para eu ser eficiente dentro da minha cadeia. Então, vale para mim, desde o produtor de leite, para os nossos produtores de matéria-prima e embalagem, para os nossos transportadores que eu puder ajudar, né, em termos de gerenciamento de risco, emissão de documento, nota fiscal, né, auxiliá-los no processo todo de entrega e tal. Então, se eu consigo compor uma maneira onde todos os meus elementos da cadeia são eficientes, com certeza eu vou ganhar o jogo como um todo. Então, a gente mudou de uma época onde, quero contratar frete barato. Não, eu quero contratar um frete eficiente. E eficiente não quer dizer barato. Porque às vezes o barato te aumenta o teu custo. Exato. Né? Então, hoje, o que eu falo isso para muitos, e a área de compras mudou muito, né, nos últimos anos disso, a gente falava muito sobre aquele custo da cotação. E veio muito a mudança do total cost of ownership, né, o custo total da brincadeira, que passa hoje por uma discussão de nível de serviço. Não adianta nada eu ter um cara que tem uma embalagem, uma boa qualidade, se o cara me entrega só metade do que eu peço. Então, eu quero ter um parceiro comigo que me ajude a crescer, que me ajude a me desenvolver, que traga soluções, né? Hoje, não falamos muito, mas cresce muito o tema de sustentabilidade, então, mapeamento, né, de ESG. pegada de carbono, ESG. Então, a gente pensa nessas cadeias integradas, como é que eu controlo a emissão dentro da minha cadeia. Então, as empresas estão cada vez mais cobradas, né, por ter os seus reportes e por aí vai. E hoje, sem tecnologia, também vai ficar difícil calcular essas coisas todas. Então, de novo, você vê como a complexidade vai crescendo, né? Sim. 30 anos atrás, a gente nunca tinha falado de ESG em supply chain. Não. Nem pensar. E hoje é um dos pilares da área, né? Exatamente. Vocês têm essa missão lá também, Também. Lactalis? Então, e a gente tem emissão de redução de carbono, a gente tem emissão de sustentabilidade. Cara, a gente trabalha com alimentos, né? Sim. Então, eu lembro quando eu trabalhei na Nestlé, né? Tinha um CEO lá que eu admirei muito, o Ivan Zurita, ele falava isso, né? Ele falava, cara, nós moramos num país que tem muita pobreza. Como é que a gente pode ter uma empresa de alimentos que possa perder um produto por má gestão dentro do estoque? Então, essa é uma das nossas preocupações também de sustentabilidade. Redução de perda na cadeia, não ter risco de vencimento por shelf life, aproveitar tudo que a gente puder do leite, né? Então, hoje, o desenho da própria Lactalis é absorver tudo que a gente puder do leite e distribuir entre os nossos produtos e poder ter produtos, vamos dizer assim, eficientes, com preço justo para chegar na mesa do consumidor. Paulo, hoje em dia fala-se muito em logística colaborativa, né? Sim. E a gente sabe que mais de 40% do tempo do veículo ele roda vazio, emitindo poluentes. Vocês têm algum trabalho com os parceiros de vocês de ter uma eficiência maior nessas conexões aí? Então, para ser super honesto, nós estamos começando, né? O que a gente tem nós estamos começando a fechar as rotas nossas entre matéria-prima e produto acabado, que é importante. Ou seja, para os caminhões saírem das fábricas, os que passam perto de... Não rodar tanto vazio. Exatamente, não rodar tanto vazio. O grande problema que eu vejo, né, de grandes centros urbanos é a rota de entrega. Então, muitas vezes não tem jeito. Eu tenho um caminhão que sai de manhã para fazer entrega o dia inteiro e ele volta, e esse pedaço de retorno ele volta vazio, que faz parte do processo. Agora, como é que eu ganho eficiência nisso? Como é que eu consigo ter caminhão fazendo recarga? Como é que eu saio cada vez ele mais ocupado? Como é que eu trabalho isso com os meus clientes, que é bacana, né? Então, Exatamente. e depois entrar na discussão dos meus parceiros.
Para isso tudo acontecer, aí, de novo, precisamos de tecnologia. Porque eu tive do lado do varejista, também é muito difícil o varejista receber o caminhão com diversos clientes dentro para ele fazer a conferência para entrada de nota fiscal e tal. Então, é um movimento que a gente tem que fazer conjunto entre, né, os clientes, a indústria, os fornecedores e tal, para que a gente consiga integrar cada vez mais e facilitar esse fluxo todo. E aí eu ganho o jogo com caminhões cada vez mais ocupados, né? É isso aí. Otimizando essas operações todas. Legal. Paulo, e a gente estava conversando antes você também, enfim, você trabalhou em cosméticos, trabalhou em alguns setores. E aí você estava falando de questão de complexidade, eu aqui imaginando assim, cara, ainda na Lactalis você tem produtos, às vezes com shelf life muito pequeno, ou seja, mais uma complexidade adicionada ao negócio. Você acha que hoje essa cadeia que você opera é uma das mais complexas que você já pegou? Ou tem outros setores tão complexos quanto? É uma cadeia super complexa, né? A cadeia de lácteos, acho que o shelf life é um dos elementos que torna a cadeia complexa. E o segundo é, qual é o nosso principal insumo? Leite. Sim. E daí, você não vai dizer para a vaca, olha, minha curva de demanda é essa, você Produz dá aí. leite segunda, terça, Aumenta a produção aí. quarta e quinta não precisa, daí sexta e sábado você dá leite de novo. Então a vaquinha vai lá e dá leite todo dia. Então, querendo eu ou não, o leite vai entrar todo dia, precisando eu ou não, de acordo com a minha curva de demanda. Então, você operar essa discussão toda de a entrada de leite no modelo que a gente faz, atender as curvas de demanda, compor com itens que são commodities e por aí vai, é uma grande complexidade. Então o seu inbound sempre é X, o que varia é o seu outbound. Pode ser isso. 1, 2X. E varia não só meu outbound, como meu estoque, né? Porque tem uma decisão em determinados momentos. Eu tenho, por exemplo, parceria com produtores de leite e eu compro o leite dele o ano inteiro. Ele não produz equalitariamente o ano inteiro. A gente tem momentos de safra e o que a gente chama de entre safra, que a quantidade de leite cai. Mas eu compro a produção de muitos deles integral ao longo do ano. Então, o que acontece é o que eu faço com o leite quando eu tenho categorias que têm demanda constante e tem categorias que não. Eu tenho categorias mais erráticas, como commodities, por exemplo. Você pega um exemplo, leite OHT, leite em pó, que varia muito com o preço do leite. Então, o leite, quando fica mais escasso, ele fica mais caro. Então, a demanda cai por itens que são muito ligados ao preço do leite, mais comoditizados e tal, quando você tem uma carteira de iogurte que sofre um pouco menos, né? Então, como é que você balanceia essas cadeias paralelamente? Como você faz todo o seu planejamento que traz a complexidade. Agora, é claro que toda cadeia tem sua complexidade. Isso não tem discussão. Eu trabalhei no mercado de bebidas, né? Bebidas, por exemplo, tem uma situação direta ligada à temperatura. Então, você tem um veranico no meio do caminho, explode a venda, porque a demanda é absolutamente imediata, né? E aí, qual é a grande conversa do mercado de bebidas? É você faz a entrega muito pulverizada. Então, é muita entrega. Então, você precisa ter uma capacidade de expedição, separação, entrega, pique na rua, dentro do caminhão e tudo mais, que é diferente. Cosméticos, né? Eu brinco que é uma área que você precisa investir muito em planejamento, porque você tem toda uma complexidade para fazer o lançamento de um produto. Então, passa por termos químicos. Então, um lançamento de um produto começa com 2 anos de antecedência. E aí, muitas vezes, você tem que ter uma velocidade, por exemplo, que a cadeia às vezes não estava preparada. Mas, sei lá, a Paula Oliveira apareceu com uma cor de esmalte na mão, no dia seguinte todo mundo quer. Sim. Então você tem que ter agilidade para arrancar do CD aquela cor. E às vezes nem é a cor mais vendida, mas sai correndo na cadeia para poder abastecer e tal. Então, cada um tem sua complexidade. Eletroeletrônicos, hoje a gente tem muita cadeia de importados, ou cadeias que são mais saturadas de capacidade produtiva de fornecedor. Então, dependendo do segmento, qual é a grande sacada? É você entender onde estão os gargalos e como é que você maneja a sua cadeia. Então, quando eu saí de cosméticos e voltei para o mercado de lácteos, me readaptei no modelo mental para entender a velocidade de novo, né? Porque é uma agilidade semanal de tomada de decisão. Os ciclos de S&OP, por exemplo, que eram mensais numa, que são semanais, né? Então, a gestão de estoque é diária.
Então, são diferenças importantes entre cada uma das cadeias e que o que é legal, quando você navega entre várias delas, muitas vezes você tira os melhores de cada uma e vai trazendo e cria uma híbrida aí para te ajudar nas soluções. Então, Show. eu adoro conhecer cadeias, né? É. Porque aí a gente pega umas sacadas de uma para outra e vai mesclando. Então, isso conecta muito. Eu ia te fazer uma pergunta: se existe uma cadeia benchmark que você olha e fala assim, putz, cara, vou virar isso aqui, né? Você está dizendo que não, que na verdade você Não. conecta boas práticas de É, várias. por quê? Porque, na verdade, vai variar com algumas coisas importantes, né? Varia com o tipo de produto, varia com a estratégia da empresa. Então, quando você pega, por exemplo, uma empresa em crescimento, você tem uma estratégia de cadeia. Quando você pega uma empresa que olha muito mais para um custo eficiente, sabe, eu não quero gastar muito, eu quero proteger meu fluxo de caixa, é outra. Então, vou pegar exatamente o exemplo da pandemia. Então, quando a gente entrou na pandemia, o setor de cosméticos é um setor muito intensificado na discussão de nível de serviço, parceria com os clientes, é um produto de valor agregado mais alto. Então, a gente falava em níveis de serviço na casa de 96, 97, 98%. Vem a pandemia. Então, primeira coisa que o Brasil acontece é você fecha as lojas, né, que não são de alimentos e afins e tal. Então, fica aberta as drogarias, mas as perfumarias fecham e tal. Como é que a gente sobreviveu no primeiro ano? Simples. Derruba o nível de serviço. Trabalho produzindo só o 20-80, ou seja, 20% dos itens fazem 80% da venda, e faço uma venda quase à moda antiga. Chega para o cara de vendas e fala, você vai vender o que tem no estoque e não o que você quer. O cliente me manda um pedido pedindo 30 cores de esmalte, eu falo, só tem essas 5. Pode ser? Posso alterar? Pode. Resultado da história. No primeiro ano de pandemia, então a empresa onde eu trabalhava saiu com o caixa melhor do que entrou. Porque qual era a discussão? Precisamos ser eficientes. Não é mais uma discussão de crescimento, é uma discussão de sobrevivência na pandemia. A hora que você sai da pandemia, outra conversa. Aí voltamos para o mercado onde você tem que oferecer variedade, por aí vai. Por isso que, assim, depende do produto, depende da estratégia da empresa, depende do tempo, do momento onde o mercado que você está existe. Então, a solução de ontem, boa, não é a boa solução de hoje, muitas vezes. Legal. Boa. O Paulo, e voltando um pouco para a história da tecnologia, né? E assim, tanto tecnologia, mas assim, a gente ouve falar muito de ter cadeias resilientes, né? Ter cadeias que possam responder rapidamente a uma pandemia, ou seja lá o que for. Qual é o impacto da tecnologia para que você tenha cadeias resilientes? Ela é importante ou não? Quer dizer, a estrutura que eu monto antes da tecnologia é mais importante do que a própria tecnologia? Não, eu acho que hoje as coisas andam juntas. Então, assim, lógico, você monta um modelo da sua cadeia e aí a tecnologia não vai te dizer que modelo você vai montar, você vai sentar e trazer para a mesa esses elementos e tal. Como tomar decisão rápida e como otimizar, precisa de tecnologia. Isso eu não tenho dúvida. Então, um S&OP, vou dar um exemplo para você. Quando pegou esse ambiente complexo da pandemia, eu tive que rodar diversos cenários de S&OP no Excel na mão. Então, empresas que tinham sistemas mais robustos rodavam isso em 2, 3 horas. Eu tive que rodar 8 cenários em 10 dias. Porque era na mão, então eu rodo o meu cenário pelo acabado, e passo para o cara da fábrica, calculo a necessidade de material, e vê o tamanho do estoque, daí o grau de assertividade não é exatamente o que você quer. Então, assim, você vai tateando e fala, por aqui. A tecnologia vai te dar uma precisão muito maior para dizer, vai com fé que é o caminho, é isso aqui mesmo. Então, para nós, na época da pandemia, que não tínhamos ferramentas para isso, foi doído fazer. A gente fez? Fez. Não tem problema, a gente fez. Mas eu acho que hoje, na velocidade que a gente quer fazer, na velocidade que o mundo está mudando, precisa de tecnologia. Então, é um parceiro fundamental nessa discussão, né? De tomada de decisão, de gestão, de acompanhamento de custo, de simulação, principalmente, de planejamento, replanejamento, né? Impacto para a cadeia inteira. Então, eu vou pegar o meu caso hoje, eu tenho 49 operações de logística espalhadas pelo Brasil. Como é que eu simulo, por exemplo, uma mudança de cenário para 49 operações se eu não tenho tecnologia do meu lado? Com 23 fábricas, né? Então, uma coisa foi o que eu fiz na mão
para uma fábrica e 2 ou 3 centros de distribuição. Outra coisa é rodar uma complexidade desse tamanho. Não dá. Realmente. O Paulo, e a gente sabe assim, que a logística, a cadeia de suprimentos, de forma geral, são marcadas por imprevistos, né? Geralmente eles acontecem, a cada um dia, assim, acontece um imprevisto. Mas assim, eu queria que você contasse alguma experiência marcante que você teve, de crise, ruptura, que você viveu, né, que foi muito impactante, e o que você fez na situação? Tem algum caso aí que você pode contar? Bom, primeiro eu falo uma coisa, você falou que a gente está cheio de imprevistos, né? E eu tenho alguns mantras que eu passo pro meu time, né? Um deles que eu adoro é: a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Então, lógico, a gente planeja para replanejar o dia seguinte. Então, os imprevistos todos acontecem, né? Isso não tem jeito. Dentro de supply, eu acho que meus colegas que estão me assistindo aí já sabem, né? A gente já viveu de tudo: queda de sistema, falta de energia elétrica e tal. Eu acho que um momento bastante delicado que a gente viveu, e eu acho que você fala um pouquinho de imprevisto, foi a greve dos transportadores lá em 2018, né? Porque começou onde ninguém apostava que a coisa ia tomar a proporção que tomou, e a hora que para a estrada, né, eu imagino que é o mesmo problema que a gente tem das nossas veias, é a hora que entope uma tal, você começa a sofrer efeitos que você nunca imaginou. Então, na época, eu trabalhava na Heineken, e as fábricas iam parando, né, a produção, porque uma faltou gás, outra faltou o alimento do refeitório, o outro ônibus dos funcionários não conseguiam chegar, o outro cara Matéria-prima, né? de matéria-prima. Então, como você sai de uma equação dessa? Porque agora não tem mais plano B. Parou a estrada, né? Então, as discussões, os comitês de crise para tomada de decisão do que a gente ia fazer, como é que retomava, com que tipo de produto retomava, como é que orientava isso com o time de vendas. E vocês vão lembrar, na época, a coisa foi tão impactante que reduziu, acho que, se não me engano, entre 0,5 e 1 ponto do PIB do Brasil. Porque parte das demandas simplesmente desapareceu. É o que a gente brincou aquele dia, né? O cara, por exemplo, não saía de casa com medo de ficar sem gasolina no carro, porque também não chegava gasolina no posto. Então, o cara que não saiu para tomar um refrigerante, uma cerveja, no caso meu na época, né? O cara não saiu para tomar uma cerveja, o cara não vai tomar 2. Talvez a gente tomasse 2 hoje, né? Em vez de não tomar uma. Mas não vai tomar 2 amanhã. Aquele consumo sumiu. Literalmente sumiu. Então, para mim, acho que foi uma maneira da gente se reinventar, de como se reprogramar para a volta. Então, todo dia a gente planejava como é que ia ser a volta, né, baseado com o que a gente tinha na mão que dava para fazer. Porque qual era o grande problema? Vocês vão lembrar. Nós tivemos uma greve que para bons dias, e a hora... Uma semana, né? Uma semana. E o que ninguém imaginou é que tinha um ser humano parado na estrada, que era o motorista. A hora que liberaram as estradas, esse cara voltou para casa. Então, o segundo problema que veio foi o efeito chicote. Não tinha caminhão. Porque o cara ficou uma semana parado, 10 dias parado na estrada. A carga que ele tinha no caminhão ele entregou, imediatamente ele voltou para ver a família. Quando não perdeu, né? Quando não perdeu a Os carga. perecíveis. A hora que ele volta para ver a ficou mais um família, tempo parado. a gente entra num colapso, porque tudo parece voltar ao normal, e a grande frustração, né? E para nós de supply, doeu na veia isso, né? Porque o que aconteceu é, todo mundo dizia para mim: pô, Paulo, mas já acabou a greve. Voltou. Eu falo: cara, mas tem um ser humano sentado na cabine do caminhão, voltou para casa. Não tem caminhão. Não tem caminhão para carregar, para mover matéria-prima e nada. Fora o que todo mundo engargalou. Então, nós criamos o pessoal adora chamar de backlog, né? De transferência de tudo, que nós levamos meses para arrumar a casa. Não nós, o Brasil. Levou meses para arrumar a casa. Você não tinha uma capacidade de sócio de caminhão a ponto de zerar esse backlog. Então, foi um ano, para mim, muito doído. Muito doído. Caramba, que trauma. Não tinha conhecimento dessa história. Eu vou dar um exemplo, né? Eu lembro que uma empresa de carne, cliente da Nestec, a gente fazia um trabalho, né? Fazemos um trabalho de prevenção de roubo de cargas. Foram um prejuízo de 3 milhões ao longo de um ano. É isso mesmo. Só nessa semana foi 10 milhões de prejuízo. Porque o veículo terminava o Thermo King, acabava o combustível e tinha que jogar fora a carne.
porque Não, perdeu-se. a gente teve Então, perda de remédio, alimentos. Eu lembro transporte de animais vivos, né? Porque você tem Nossa. para bate e tudo mais. sim, Foi realmente assim. Não coloquei tudo, você tem razão. Tirando o que se perde de venda de PIB e tudo mais, a perda na os cadeia foi um prejuízos. absurdo. Foi um ano difícil, viu? Às Um vezes ano que você bem não difícil. perdia no ano inteiro, você perdia É em uma isso mesmo, semana. foi muito difícil. Tomara que não se repita aí mais, né? Ô, Paulo, e as cadeias, enfim, a gente tem falado aqui de cadeias que estão mudando, enfim, essas mudanças cada vez mais rápidas e tudo mais. Na sua opinião, qual vai ser a tendência e qual a prioridade para a gestão de cadeia de suprimentos aí nos próximos anos? Então, para mim, de verdade, é continuar a jornada tecnológica. Então, uma coisa que eu sinto muito que as empresas ainda estão evoluindo, engatinhando, é, primeiro, informação em tempo real. Então, algumas empresas que já nasceram com isso na mão estão puxando as demais para ter essa informação a tempo real. Então, é, torre de Torre de controle, controle. o suporte no ato da entrega, a interligação com o seu fornecedor e tal. A segunda coisa, que em alguns lugares é quase proibido de falar, é trazer inteligência artificial para o jogo. Então, a inteligência artificial, muita gente fala assim para mim, mas, lógico, temos que trabalhar com os times de TI com relação ao tema dos dados, mas eu, de fato, acredito que a gente ainda nem começou a entender qual é o potencial que isso vai trazer para dentro do jogo para a gente. Então, uma inteligência artificial que te dê apoio numa previsão de demanda, numa captura de momento por exemplo, de movimento dentro do mercado que a gente demora às vezes para perceber, num processo de tomada de decisões talvez mais simples, que possa te ganhar tempo, né? Então, de você, em vez de ficar o dia inteiro num Excel, montando Excel para tomar uma decisão, pesquisando, ela pode te dar alertas muito mais rápidos, ou mesmo decidir coisas mais simples dentro da cadeia para te ajudar. Tecnologia dentro das operações. Então, isso eu acredito demais. Então, tecnologia embarcada num caminhão, tecnologia embarcada dentro da sua distribuição, né? A tecnologia para ajudar o cara no recebimento da sua carga lá Os no varejo, aplicativos, né? nos aplicativos todos, não, e interligação de dados, né? Então, hoje, por exemplo, você ainda vive num mundo onde eu chego com uma nota fiscal, o cara vai conseguir, né? Vai digitar. Cara, o correto seria, meu caminhão está embicando, né? O sisteminha do meu cliente já fala, olha, o caminhão tal chegou com essa nota, já está validado o preço, né? Com talvez tag dentro dos produtos, então eu passo por um portal, já faço a Já é. checagem se está tudo lá dentro ou não, e o meu caminhão descarrega. Hoje a gente ainda, no mundo de tecnologia, você tem caminhão que fica 10, 12 horas esperando para descarregar. É. Então, acho que falta muito ainda para a gente, não digo brigar, mas para a gente colaborar e construir junto cadeias cada vez mais eficientes. Então, a gente ainda tem, por exemplo, caminhões de fornecedores que passam em fábricas, né? Não digo no nosso caso, mas a gente conversa com o fornecedor, o cara fica parado 24, Eu ia falar 36 horas exatamente isso, cara. parados em porta de Empresas fábrica. gigantes, cara. Empresas 24, gigantes, 36 né? horas. Então, tem muita coisa acontecendo ainda, né? A gente sabe disso. Então, falta muito disso, né? De suporte ao motorista. Então, hoje, tem uma estatística que é assustadora para quem trabalha em supply, né? A base dos motoristas de caminhão, se você entrar no Detran, você vai ver que diminuiu a base de carteiras emitidas. E a idade média está subindo, o que quer dizer que nós estamos com poucos entrantes. Exatamente. CNHD e E, né? Exatamente. Então, com isso, o que vai acontecer com a gente daqui a 10 anos? A gente precisa prover, e a geração nova que vem, a gente fala de geração Z e tal, é um pessoal que curte tecnologia. O cara não quer ficar 10 horas, mesmo você queira pegar alguém que queira ser motorista de caminhão, o cara não quer ficar 10 horas parado. O que o cara quer é ter um sistema computadorizado, que ele já avisa, ele chega, ele descarrega e vai embora, e acabou. Então, a gente precisa tratar isso de verdade. Então, qual é a tendência? É tecnologia em prol da eficiência e do conforto, né, da cadeia de supply, com certeza absoluta. Muito legal. Ô, Paulo, e a gente ouve falar muito também, né, que assim, um tempo atrás, assim, temos cadeias globais, né, meu fornecedor lá, não sei o quê, e vai. Aí começou guerra de um lado, trava o mar do outro, não sei o que, de repente o pessoal falando, calma aí, agora não, vamos voltar para dentro de casa, que é melhor. Como é que você vê isso? Quer dizer, isso realmente é tendência ou, cara, depende dos tempos que a gente está vivendo? Como é que você vê isso? Então, é o que a gente está falando com as decisões tomadas no tempo, né?
Se a gente volta 20 anos atrás, qual era a grande discussão de eficiência? Eu quero comprar matéria-prima barata, blá, blá. Então, a gente partiu, né? Muitas empresas partiu para colocar operações na China, principalmente na Ásia como um todo, porque tinha um custo mais barato e tal. Você falava em pegada de carbono? Não. Então, hoje, a hora que você embarca lá da Ásia e traz para cá, o quanto você deixa de pegada de carbono no meio do caminho. E ninguém mensurava isso 20 anos atrás. 2, era um momento que a gente não falava de toda a complexidade que a gente vive hoje geopolítica no mundo, né? Então, é lógico, eu dou risada porque quando você teve lá o navio, vocês vão lembrar, não lembro, foi uns 3, 4 anos atrás, quando o navio virou lá no canal de Suez, Isso. que pega eu, de novo, vou voltar à história do meu filho. Eu fui mostrar para ele onde era o canal de Suez. Você pega o globo daquele tamanho, você quase não enxerga no globo, e a confusão global que foi, Sim. que você não podia passar Não, navio e nessa pra nós. mesma época, um container era $10.000, foi para $20.000. Exato. Dobrou o custo. Dobrou, triplicou o custo. Todo o problema de crise política que você tem lá no Mar Vermelho e afins e tal. Então, o que acontece é o cenário geopolítico era 30 anos atrás, hoje é outro. E muda. Né? A gente está vendo o que muda com cada eleição em cada país-chave nesse cenário econômico e tal. Com isso, eu acho que essas duas coisas associadas, né, ESG, flexibilidade, um pouco de você resgatar um pouco da questão de, olha, eu prefiro proteger as minhas fontes que estejam mais perto, né, de fornecimento, eu acho que sim, é uma tendência. Que você tenha muita coisa perto de você, né, dentro de alguns mercados. Então, aquela centralização do passado, não estou dizendo que vai voltar tudo para trás, mas nós estamos num modelo híbrido de novo. Então, tem muita gente produzindo já localmente e tudo mais e tal. Lógico, depende de cada segmento. O nosso caso não tem jeito, né? Porque eu pego leite, então o leite tem que ser aqui dentro de casa. Sim. Mas uma preocupação que a gente tem é, por exemplo, o Brasil não é um país que produz mais leite do que consome, ele importa um pouco ainda. Então, também é um pouco da nossa jornada poder ajudar a trabalhar que o Brasil tem uma produção de quantidade maior de leite e tal, como outros segmentos estão fazendo na mesma Um direção. exemplo que você está querendo dizer, por exemplo, fertilizante, que a gente é um país agrícola e a gente importa da Rússia, por exemplo. Por Então a exemplo. gente vai começar agora a fomentar que tenha produtores locais. Então, eu acho que tem gente do mercado agro trabalhando nessas oportunidades. Então, muitos países estão fazendo isso. Né? Aí tem uma discussão que vai longe, não está no meu, vamos dizer assim, conhecimento mais amplo, mas você tem todas as discussões protecionistas para cada um dos países que está entrando agora para evitar. Você vê essa ascendência no próprio Estados Unidos agora de falar, não, mas é um produto produzido aqui, né? É um produto local, onde eu priorizo a indústria local. Então, você tem um pouco dessa volta, né, a proteger o que é seu, né? Então, de um produto produzido num certo local que você quer valorizar um pouco mais e tal. Isso muda. Que é o que eu falei, supply é uma área maluca porque nós estamos sempre expostos a esse tipo de mudança. E a gente tem que se adaptar, né? Isso tem que se adaptar. Então, você teve, por exemplo, na época da pandemia, uma discussão sobre a questão dos vírus, o que pode acontecer, né? E mesmo, eu digo localmente, né? A gente chegou a trabalhar, vocês vão lembrar, logística no Brasil chegou a se concentrar em grandes centros, ter grandes centros de distribuição e tal. Hoje tem muita gente falando de novo, eu não quero. Eu estou numa estrada tal, vai que tem um acidente, trava meu faturamento. Eu prefiro ter 2, 3 CDs espalhados numa região geográfica onde eu tenho um só, por uma questão de proteção do meu negócio. Então vai muito na discussão da gestão de risco, enfim. Tem muita coisa acontecendo e o nosso papel é óbvio, né? É traduzir isso. Outra coisa que eu acho que é importante, você falou da importância do supply. Eu acho que o supply chain hoje tem a missão, e a missão mesmo, de proteger a estratégia do negócio. Para eu proteger, preciso entender. Então, hoje, eu preciso sentar do lado dos meus pares, do presidente da Lactalis, para entender a estratégia da Lactalis e poder traduzir isso no que eu tenho que mover a minha cadeia para proteger essa estratégia. Então, é o nosso papel, entender, proteger. Agora, tem que ser resiliente? Tem. Mas, de novo, cadeia a gente não move também tão rápido quanto a gente quer. Então, é o papel da gente ser resiliente para os dois lados, né? Explicar, vamos mudar, muitas vezes não é na velocidade exatamente que a gente gostaria. Muito legal. Cara, muita coisa legal essa história de proteger a estratégia do negócio, porque na verdade você executa ali a estratégia com a cadeia que você montou, né?
E aí, assim, eu sempre tive a impressão de que, cara, fazer gestão de supply chain é você estar num jogo super complexo, sei lá, vamos pegar o War, você multiplica a complexidade por 200, né? E assim, as regras do jogo mudam conforme você está jogando. Então, cara, é muita coisa para Muita você, variável, né? muita variável para você gerenciar e tudo mais. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, né? Para quem está trabalhando com supply, para quem quer ter uma carreira de sucesso em supply chain, o que esse cara precisa ter? Quais são os skills que esse cara precisa ter? Como é que você vê isso? Bom, então vamos lá. Primeira coisa é paixão pelo que faz. Eu acho que o supply chain tem uma coisa que é apaixonante, nós não temos um dia igual ao outro. Não temos. Então, eu estou nesse negócio há mais de 30 anos e a gente não tem um dia igual ao outro. Enfim, todo dia é uma coisa diferente, é um movimento diferente, é um plano econômico diferente, é uma geopolítica diferente, é uma tendência diferente. Agora é custo, agora é nível de serviço, agora é caixa, agora... Então, muda tudo muito. Então, é bacana. O que você precisa ter, uma coisa que eu aprendi tempos atrás num outro curso, é uma capacidade de se adaptar intencionalmente. Ou seja, um cara para trabalhar em supply chain, ele tem que ter a intenção de se adaptar às mudanças. Eu tenho que estar atento, capturar e mudar. Eu não vou deixar que deixa a vida me levar ou eu vou junto. Não. A gente tem que capturar primeiro, né? Estratégia, movimento e tudo mais tal. Então tem que ter isso. 2, tem que ter estômago. Porque eu brinco, a cadeia de supply, o máximo que a gente entrega é o mínimo que as pessoas esperam. Então, se você entrou numa plataforma de pedido de alimentação, fez seu pedido, ele chegou completo na hora certa, isso é o básico. O que tem por trás... Você fez sua obrigação. Para garantir isso, né, daí para frente você só tem a reclamação se você não conseguiu fazer a entrega. Então, você tem que ter resiliência, que é a capacidade de se adaptar. Você tem que ter estômago, porque a gente se frustra também, a gente sofre, né, bastante com essas coisas e tal. É apaixonante, é super dinâmico. Tem que ser comunicativo. A gente tem que saber negociar. Tem que falar. Então, uma coisa que eu estudo muito, né, a questão de comportamentos de liderança, né, e a tecnologia, e eu digo em outras frentes aí, estão complicando muito a questão do soft skill. Porque hoje o cara faz muita coisa pelo celular, tal. Ele perdeu o hábito de comunicar. Mas a gente ainda fala com gente. Eu tenho 2.000 pessoas no meu time. Então, não é minha habilidade de mandar uma mensagem... Um grupo de WhatsApp. Né? É eu falar, eu poder inspirar, eu poder comunicar, dizer o norte que nós estamos seguindo, ter a transparência, muitas vezes dizer, moçada, eu errei, ou eu não sei fazer. Então, como é que a gente co-constrói e tal? Então, eu acho que precisa ter muito desse lado de soft skill, de comunicação, de negociação, de inspiração, e precisa ter muita transpiração. Então, o supply chain a gente trabalha e tem que gostar de tecnologia. Então, hoje eu digo, o cara que entra em supply chain tem que ser um amante de tecnologia, porque esse é uma das coisas que vai ser o nosso grande parceiro para frente. Mas podem vir, não se assustem não, podem vir para supply, a gente precisa de gente boa, né? E é uma área que de verdade é muito apaixonante. Sim. Não, eu imagino que deve ser uma loucura, mas muito dinâmico, né? Acho que muito legal. Ô Paulo, e aí depois desses dias, né, assim, nunca um igual ao outro, eu fiquei sabendo que você vai para casa e aí você gosta de tomar uma boa cerveja, que você é beer sommelier. Como é que foi essa história aí? Como é que é isso? Não, então, na verdade, eu falei para você, né? Eu gosto de estudar as cadeias como um todo e gosto sou curioso por muita coisa, né? Eu acho que é uma das características para quem vai trabalhar em supply, tem que ser muito curioso. Então, eu sempre gostei de cerveja, né? De entender um pouquinho dos estilos, e aí eu fui estudar, né? Então, fui para o Instituto da Cerveja, onde eu fiz basicamente 3 cursos lá, né? Um curso mais simples sobre a história e produção de cerveja. Depois eu fiz um curso de beer sommelier, então, que é exatamente o cara que escreve a carta de cerveja, né? Vinho é muito mais desenvolvido nesse aspecto, mas cerveja também você pode escrever uma carta de cerveja, então você entende os estilos e tudo mais, entende a história da cerveja. E aí eu fui fazer um outro curso, que eu brinco, é uma pós-graduação chamada Mestre em Estilos, né?
Então aí você vai entender um pouco dos estilos cervejeiros. Como eu gosto da parte de educação cervejeira, de educação como um todo, eu também dou aula sobre história da cerveja. Então depois dos cursos eu estudei bastante, então eu dou aula sobre degustação, história da cerveja e tal. E para quem gosta, né, já dei algumas aulas, inclusive trazendo elementos de supply chain dentro da história da cerveja. Então vou contar uma curiosidade, se eu puder aqui. Claro, fica à vontade. Tem um estilo de cerveja que eu brinco que nasceu da cadeia de supply chain. Porque aqui no Brasil tem um estilo hoje que o pessoal gosta muito, né? Que é uma cerveja que se chama IPA, né? Que é a India Pale Ale. E a história por trás dessa cerveja é a Inglaterra monta, né? Assume lá, chega na Índia, né? Então, os soldados ingleses estão na Índia e os soldados ingleses gostavam de cerveja, né? Das ales inglesas. Então começa o transporte, né, em barris das ales inglesas para a Índia. E quando chega na Índia, essa cerveja chega estragada, porque na época você não tinha o tema de conservação do transporte, não tinha refrigeração nem nada. Então o rei da Inglaterra chama, né, o mestre cervejeiro maior lá do país e fala: cara, você precisa me ajudar. E aí eles descobriram ao longo da história da cerveja que o lúpulo, né, que é o que dá o amargor e dá aquele cheiro de, em alguns casos, cheiro de maracujá, né, para a cerveja, ele é bacteriostático, né? Então ele consegue impedir a progressão das bactérias. Então ele não elimina, mas ele consegue impedir a progressão. Então o que ele faz, né? Ele vai testando uma quantidade maior de lúpulo na cerveja até a cerveja chegar inteira na Índia. Então ela ganha o nome de India Pale Ale porque é uma cerveja bastante lupulada para chegar até a Índia. Então é uma solução de transporte logístico para a época, né? Quando você tinha a Inglaterra tomando conta de um pedaço da Índia, os soldados, né, para atender os soldados, né? Então, quando você vai atrás e entende a evolução de toda a história da cerveja, conversa muito com as cadeias de supply da época. Então, onde você conseguia plantar o malte e a cevada, como é que o lúpulo entra para poder gerar essa questão de interromper, né, a fermentação e tudo mais. Então é muito, muito interessante, né, a discussão toda. E como eu sou um curioso, eu gosto, né, já estudei, fica para um outro dia a história da própria logística do exército do Alexandre o Grande, e por aí vai. Então cerveja eu juntei, né, uma coisa que eu gosto de consumir, com a história, com o supply chain. E aí é isso. Então é divertido e gostoso, né? E agora, Paulo, como eu te falei, você já sabe, agora tem cerveja com proteína. Exato. Que a nova tendência, iogurte com proteína também, viu, pessoal? Pode comprar das nossas marcas aí que vocês vão gostar. Muito legal, cara. Agora eu fiquei sabendo da história da... Bom, a gente chama de IPA, né? Não, É isso. IPA. Mas ela é mais lupulada mesmo. Putz, mas só não imaginava que era por conta disso. Muito legal. Paulo, então agora um momento final aqui do nosso programa, um bate-bola aí, pensei e falei. Vou te fazer algumas perguntas aí, você responde como você achar melhor. Inovar ou renovar? Tiver que escolher uma das duas, inovar. Conhecimento ou experiência? As duas coisas. Aí, conhecimento com experiência é um espetáculo. É um espetáculo. Terceirizar ou primarizar a logística? É uma boa pergunta. Eu hoje estou no momento inverso, de primarizar. Mas gosto de trabalhar com parceiros. Então, vai de cada negócio. E vai do seu apetite de investir. E ter a capacidade de mover. Então, é uma pergunta que eu estava lembrando outro dia, quando eu fui fazer meu programa de estágios, né, para entrar na Danone 33, 34 anos atrás, a gente tinha um estudo de caso para fazer. Adivinha qual era o estudo de caso? Primarizar ou terceirizar? É a mesma pergunta que você está me fazendo hoje. Já foi e voltou 50 vezes essa discussão. Então, não tem resposta correta. Tem que entender as variáveis do seu negócio. Hoje, no meu caso, eu estou na parte de operação, primarizar todo o meu frete terceirizado. Legal. E S ou G? Os três. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Meu maior obstáculo como profissional... Daí uma pergunta boa que você me fez. Né? Essa é difícil. Acho que o meu maior obstáculo para mim mesmo é eu tenho uma vontade de... Você falou conhecer a experiência, né? De conhecer bastante. Então, estudar, conhecer, trocar informação e tal.
Hoje eu faço menos do que eu gostaria. Muito legal. Acho que é o meu grande obstáculo. Muito bom. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Caráter. Eu gosto de gente mão na massa para trabalhar, com bom caráter, e o resto a gente ajuda a formar. Constrói. Tem algum profissional que te inspira? Vários. Eu falo que assim, tem uma coisa que eu gosto, né? E eu falo isso para muita gente, né? Às vezes a gente tem um complexo de super-herói. Então muita gente você fala assim, vai fazer essa pergunta, mas tem cara que te inspira, quem é? Aí o cara fala um nome famoso e tal. Cara, eu não. Eu sou um cara mais simples. Então, tem gente que me inspira? Tem. E eu gosto de gente que me inspira em todos os níveis da hierarquia. Eu aprendo desde aquele estagiário ultra dedicado que você fala, puta, que coisa bacana que eu tô vendo aqui. Então, quem me inspira hoje, que eu acho que é um cara que me ajuda muito a sair da minha zona de conforto, é o meu chefe direto, né, o presidente da Lactalis, o Junico, da maneira que ele pensa, a maneira como ele provoca, a maneira como ele tem uma ambição ultra positiva para a companhia. Então, hoje, ele é um cara que me inspira. Mas eu tenho gerentes do meu time, né? Fiz uma homenagem ao gerente do nosso CD do Rio de Janeiro outro dia, que é um gerente de CD que me inspira absolutamente, né? Eu tenho pessoas no meu time que me inspiram. Eu tenho uma coordenadora, Débora, né? Que super dedicada, assim, sinônimo de engajamento para mim. Acho que o próprio time de RH, né, da Lactalis, eu tenho duas parceiras espetaculares, né, a Aline e a Fabi, que me inspiram muito. Então, no fundo, não vou trazer nomes famosos, vou trazer nomes de gente que tá lá, que faz, que luta o dia a dia e que me inspiram muito. E que dão uma baita energia, né, pra gente estar no dia a dia executando as coisas. Muito bom, Paulo. Muito bom, cara. O que falta na logística brasileira? Nós vamos começar outro podcast agora. Cara, é assim, eu acho que começa... Vou falar uma coisa polêmica aqui. Espero que o presidente Lula me escute, né? Acho que falta um ministro de supply chain para o país. De verdade, falta a gente trabalhar uma discussão... A gente fala muito entre nós, né, de indústria, varejo, conexão, colaboração, infraestrutura, tecnologia e tal. E, minha opinião, falta, a partir daí, alguém que lá em cima possa nos ajudar e coordenar essa brincadeira, né? Então, falta infraestrutura no país, desde infraestrutura de estrada, de infraestrutura portuária, falta infraestrutura tecnológica. Então, acho que falta a gente trabalhar cada vez mais colaborativamente para ter um país eficiente, né? E não a gente lutando contra a maré, contra as coisas que a gente... para ter o famoso... para evitar o famoso custo Brasil. Então, de verdade, acho que falta bastante coisa na logística, mas vou me ater ao que cabe a nós aqui. Acho que falta mais colaboração. Eu sei que tem bastante gente bem intencionada, mas a gente precisa colaborar um pouco mais. Fico feliz que hoje, com os ecossistemas, como é o caso da Nestec que a gente tem aqui, ajuda a gente a ser mais eficiente e ajuda a gente a conectar mais. Então, tô até com a minha camiseta aqui que a gente escreveu ano passado para esse ano, né, do time de supply da Lactalis. E se vocês olharem aqui, coincidência ou não, a primeira palavra é conexão. Então, o que falta na logística do Brasil? Mais conexão. Muito bom. E como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? Você é um otimista? Eu sou um otimista. O Brasil, para mim, foi e será sempre um país condenado a ter sucesso. Aqui nós não temos outro caminho que não ter sucesso, principalmente na cadeia de supply. Então, é um país que tem reservas, um país que não tem desastres, um país que tem, enfim, uma baita infraestrutura, 200 e tantos milhões de habitantes. Então, a gente tem tudo para dar certo aqui dentro. Então, eu sou um baita otimista, eu acredito na evolução da área como um todo e tenho certeza que daqui a 10 anos vão ter um ministro de supply chain sentadinho lá, ajudando a gente na discussão da infraestrutura do país, como a gente quer. Então, eu sou um baita otimista, imagino uma evolução enorme, como já foi. Se a gente olhar os últimos 5 anos, o que a logística evoluiu, né? Eu brinco, vocês sabem disso, né? Eu trabalhei 5 anos no prédio aqui, a gente quase nem se conheceu, no mesmo prédio que vocês aqui. Então, eu já estou aqui hoje, já é um baita sinal que está mudando. Muito legal. Cris, obrigado aí pela tua agradeço o convite mais uma vez presença. aí.
Paulo, foi um prazer, cara, conversar Todo com meu. você, trocar aqui essas ideias. Acho que você deixa muita coisa para quem ouviu. Parabéns pela tua trajetória até agora, né? Por tudo que você já fez aí pelo supply chain no E o Brasil. que vamos fazer junto ainda, né? É isso aí. Então, muito obrigado. Não, eu que Valeu. agradeço o convite. Obrigado a todos que estão escutando, né? Acho que uma coisa importante é a gente poder divulgar a área para todos, né? Então, aceitei com. Fiquei super feliz com o convite de vocês, poder falar e poder dividir com todos vocês um pouco do que eu já vivi e o que nós vamos viver junto daqui para frente, né? Podem contar comigo sempre. Muito obrigado, viu? Obrigado, Paulo. É isso, pessoal. A gente se encontra então no próximo podcast. Valeu, pessoal. Obrigado.